E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Vasco FC. Hoje temos uma atualização importante sobre Philippe Coutinho. O Aston Villa esperava vender o jogador para algum clube árabe, mas essa proposta não se concretizou. Segundo as informações, o clube agora deseja emprestar o atleta. Vamos falar sobre isso e também sobre o posicionamento do Levinciano, sobre a possibilidade dele se tornar o CEO da SAF do Vasco. Isso mesmo. Tudo isso e muito mais agora para vocês que acompanham aqui o nosso canal. Mas antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito e ative o sininho aí das notificações para você receber os nossos vídeos que postamos aqui diariamente. Então, vamos lá com a notícia. Bom, torcedores, dentro aí do nosso Vasco tivemos nessa semana aí várias notícias aí, várias informações, e mais cedo aí saiu uma informação do jornalista Gilmar Ferreira dizendo que Levinciano estaria cotado aí para ser o CEO da SAF do Vasco e que isso poderia resultar na demissão aí, de Lúcio Barbosa. No entanto, hoje à tarde, Levinciano se pronunciou sobre aí o assunto, afirmando que até o momento não recebeu nenhum convite e que o estatuto proíbe aí um conselheiro do Vasco de assumir um cargo na SAF. Essa é a situação atual aí sobre Levinciano como possível novo CEO da SAF do Vasco. Não sabemos ainda se o Vasco realmente demitirá o Lúcio Barbosa, que está sendo bastante criticado pelos torcedores devido aí ao seu desempenho questionável. E aí o questionamento é justamente em relação às contratações de jogadores e problemas com Alexandre Matos e Ramon Dias. O torcedor vascaíno não quer mais ver Lúcio Barbosa na SAF do Vasco e deseja um profissional mais qualificado para a função. O nome aí de Levinciano divide opiniões e não sabemos se há alguma possibilidade real dele assumir aí um cargo no Vasco, considerando que o estatuto do clube proíbe aí um conselheiro ocupar um cargo na SAF. E agora, gente, e aí vamos comentar um pouco aí sobre o jogo aí que acontecerá lá no domingo no Maracanã às 16 horas. O Vasco enfrentará o Flamengo no Maracanã e esse jogo marcará a estreia do técnico Álvaro Pacheco. O treinador já está tentando implementar seu estilo de jogo nos treinos do Vasco, com uma abordagem de intensidade e organização. Quem acompanha os treinos do Vasco tem notado aí essas características e acredita que isso é muito importante para o time. E como nós torcedores temos acompanhado o nosso Vasco, o time realmente tem se mostrado muito desatento durante os jogos, com várias falhas individuais de vários jogadores. Essas falhas contribuem significativamente para que o Vasco sofra gols, como aconteceu na partida aí contra o Vitória. Nesse jogo, um erro individual aí do Matheus Cucão, devido à sua total displicência, resultou em um gol para o Vitória. Se não fosse pela expulsão aí do zagueiro do Vitória, o Vasco poderia até ter empatado aquela partida e hoje está na zona de rebaixamento. No entanto, o Álvaro Pacheco está determinado a reduzir esses erros do técnico aí do Vasco, especialmente os decorrentes de displicência. Ele quer alertar os jogadores para que entrem mais focados nos jogos, pois qualquer erro pode ser fatal para o Vasco. Então aí diante do decorrer dos treinos do Vasco, está acontecendo aí esta conversa aí do técnico Álvaro Pacheco. E aí nós torcedores, realmente ainda não sabemos, a gente que traz notícia para você, ainda não temos essa informação como é que o Vasco vai estar jogando aí, o esquema tático será realmente definido minutos antes aí da partida, quando a escalação do Vasco for anunciada, ou então no próprio aí sábado geralmente sai aí a pré-escalação para o jogo de domingo, E aí vamos aguardar como entrará o Vasco aí contra o Flamengo. E encerrando aqui, pessoal, nosso giro de notícias, O Aston Villa esperava vender aí o Philippe Coutinho para algum clube árabe, visando recuperar o investimento feito quando o contratou do Barcelona, que foi um valor altíssimo. O jogador foi emprestado, ao Dubai do Catar, mas não rendeu o esperado. Agora ele pode ser emprestado ao Vasco, já que a tendência, de acordo com o Ritchie do futebol, que é lá do Aston Villa, optar por empréstimo. O clube inglês deseja vender Coutinho se receber uma proposta oficial. Mas como o desejo do jogador é voltar ao Vasco, é provável que ele seja emprestado ao clube brasileiro, possivelmente como opção ou obrigação de compra. O Vasco teria que arcar com o seu salário, o que não deve ser um problema, já que Coutinho está disposto a reduzir drasticamente reduzir o seu salário para retornar a jogar no seu clube aí, que revelou.
Então, torcedor vascaíno, essa foi a notícia de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui abaixo, deixa o seu like. Com o seu like, nossos vídeos aqui são trazidos diariamente, trazemos conteúdos, notícias atualizadas para você, torcedor amador aí do nosso Vascão. Grande abraço, torcedor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.